studiare Pirandello è fantastico. In questi 3 anni in cui è capocomico era ossessivo, ha provato tutto il suo repertorio, ha messo in prova tutto e lavorava con grandi attori, cioè attori di grande tradizione, di grande mestiere, cioè gente che sapeva il fatto suo di brutto, e lui aveva ovviamente delle idee che lasciava agli attori esterrefatti. E sono bellissime le interviste agli attori, Almirante, questi qua dicevano: noi alla fine della lettura non avevamo capito niente, e però lui, vedendo che noi non avevamo capito niente, rideva. Infatti io pensavo che poi ritirasse lo spettacolo, invece poi l'ha fatto veramente. La prima esperienza vera e propria è quando lui si porta tutto il teatro d'arte di Roma a San Paolo, gira per questa tournée gigante a Buenos Aires prima. Quanti giorni sta a Buenos Aires? Un bel po'. A San Paolo e 8 a Rio. Era in ritardo, leggermente in ritardo, cosa rara per la compagnia del teatro d'arte, perché è stato bloccato per un giorno a Buenos Aires dalle proteste dei sindacati portegni dopo la condanna di Sacco e Vanzetti a New York. Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre maltrattato. Era un po' in ritardo, e questo è stato un dramma per lui, perché comunque in questi 15 giorni lui doveva presentare 14 testi. Portanto, são 14 peças em 15 dias, sendo que num dia de atraso isso começa a complicar, e as 14 de sua autoria, mais 3 de outros autores, um número apavorante para qualquer temporada atual, né, Alvise? A gente não tem nem condições de se comparar a esse tipo de eficiência. Praticamente era a obra inteira do autor àquela altura, incluindo peças escritas especialmente para Marta Abba, obviamente, né? E aí, dentro desse repertório havia Sei Personaggi, Gioco delle Parti, Così Esse Vi Pare, ou seja, os textos mais escandalosos, pelos quais ele tinha ficado bastante conhecido na Europa através das encenações de Pito F. e de Max Reinhardt. Então, a turnê intercontinental significava para o teatro d'arte também atender a uma demanda insistente de que no mundo fossem vistas as encenações das peças de Pirandello pelo próprio Pirandello. Então, a temporada vinha em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos jornais, com uma promoção em caráteres caixa alta e cubitais, com escrito Pirandello, ou seja, a grande mercadoria era ele. As pessoas queriam ver essas peças estranhas, esquisitas, misteriosas, que filósofos descreviam como herméticas, e psicanalistas da época, alienistas, chamados alienistas, descreviam como loucas, ou seja, ele passava mesmo uma impressão de ter que se explicar, né? E a encenação acontecia também com essa expectativa por parte do público, né? Que se explicasse, né? Esse mistério do teatro de Pirandello. Isso é uma questão. A outra questão, que essencialmente na América Latina, por um fato de um mercado anterior de palestras, né? De circulação de intelectuais europeus que eram pagos para dar palestra, e o caso mais eclatante anterior é o caso de Marinetti, né, que já fim de carreira, já queimado na Itália, queimadaço, né, porque já era um fascista assumido 2 anos antes, em 1923, 22, 23, tinha chegado a São Paulo, chamado pelos modernistas, que ainda se entendiam futuristas, porque haviam sido grandes representantes, né, do futurismo internacional desde
desde muito antes, desde a semana de 22, e aí constituíam um grupo de futuristas paulistas na vanguarda, e quando o Marinetti chega, ele super bem pago, quer dizer, com uma temporada bastante justificada do ponto de vista econômico, ele tem um desencontro muito grave com o Mário de Andrade, né? Então, os dois participam de salões e os dois declamam poemas, e desqualifica o outro publicamente. Então, assim, eram momentos né, de grande socialidade, para não dizer de grandes polêmicas, nos quais me parece importante dizer que Pirandello chega em 27 dentro dessa qualificação de temporadas de ilustres, eram chamados assim, os ilustres. Eu gostei muito dessa denominação, porque definia, né, intelectuais que de um dia para outro viravam atrações do show business, né? Eles eram jogados no palco. Então, assim, figuras como Pirandello, um escritor que, enfim, em 27 ele já tinha socialidade, pelo menos, da sala de ensaio, mas era, na verdade, um afamado literato, né, que só se explicava por escrito, era incluído numa programação de entretenimento, de público entretenimento, e que contava com a presença física deles, né? Então, me parece que todas as reações que a gente pode estar pesquisando, ventiladores barulhentos, né, suores, encontros, desencontros, apropriações ambíguas, as perguntas que fazia, né, que o público fazia, mostra todo um panorama muito interessante de um espelho quebrado, né? Ou seja, essas conferências, nas quais, né, um produtor, como eram, por exemplo, os grandes produtores de temporada, residentes em São Paulo, mas de origem italiana, como, deixa eu ver o nome aqui, era o Faustino De Rosa, né? Um grande produtor da década de 20, né? O produtor chamava o ilustre por causa da sua fama intercontinental, né? O conteúdo que o ilustre proferiria não era definido, né, por nenhum tipo de programação. O ilustre chegava num país do qual nada conhecia, sem saber absolutamente nada do contexto ao qual ele ia se dirigir com sua palestra, e o público só queria se divertir, né, e ver o ilustre em apuros, né? Então, a questão ali dessas celebridades no palco me interessou muito por causa da saída obrigatória dos literatos do recinto das letras, que representou para eles também um mergulho bastante repentino na performance ao vivo, né, com todas as suas cargas de equívocos e desencontros, e isso é muito bem relatado nas cartas do Pirandello na época dos dias em que ele permanece em São Paulo, e na qual ele descreve as perguntas, né, a palestra, considerando também, só para fechar essa primeira pergunta, que ele já era, digamos, a temporada havia sido financiada, né, estou virando página daqui, havia sido, depois você corta, havia sido financiada pelo governo, um governo de Mussolini, um governo fascista, e evidentemente que o Pirandello, visitando o país em qualidade de capocômico, ou seja, dono de sua companhia, ele dependia, né, dependia dessa promoção, né? Então, 27 um ano complicado para ele, porque da parte italiana ele é bastante solicitado para que ele se demonstre, se não diretamente ligado ao regime, à política cultural do regime fascista, pelo menos não mimético, né? Ele chamava isso mimetismo, no sentido de aqueles que não explicitavam uma adesão total ao fascismo. Esse é um tema delicado para a biografia de Pirandello, porque em alguns momentos ele, de fato, mesmo sem ser ideologicamente ligado a nenhuma né, nenhuma fé dominante, hegemônica nesse momento, muito menos fascista, mas ele, em alguns momentos, ele representa a cultura fascista, principalmente no exterior, né? Então, ele está ali representando um tanto a cultura italiana no exterior, né? Já com uma certa fama, né?
interessantes é quando ele retorna e ele é cobrado a partir dos recortes de jornais, e ele, pelas narrativas assim de observadores, ele fica muito puto e ele joga o seu título, a sua identidade na mesa do funcionário do partido, que, assustadíssimo, corre atrás dele tentando convencê-lo a não chutar o balde, né? E aí, essa é um pouco a história individual, biografia da viagem, né? Que outra storia rara che você me contou de quando ele foi ao Teatro Municipal para ver convidado uma apresentação de um seu espetáculo e tinha um famoso artista local. E... essa é uma história incrível, né? Essa é belíssima. Em todos os jornais cariocas, né? Porque, assim, o único, e era verdade isso, né? O que se dizia, o único intérprete do Teatro de Pirandello no Brasil até aquele momento era um autor da velha guarda, um beniamino do público, muito amado pelo público, chamado Jaime Costa, que tinha rodado o Brasil mesmo, o interior também, durante muitos anos, desde 1924, durante 3 anos, né, com uma montagem de Pois é isso, Così si vi pare, traduzida por um tradutor que preferiu permanecer anônimo. Enfim, ele permaneceu anônimo, preferiu, sou eu que estou colocando. Mas eu fiquei um pouquinho pesquisando e eu dei algumas explicações do porquê que o tradutor, que era um poeta, Paulo Gonçalves, preferiu permanecer anônimo, né? Se der tempo, eu explico para você. Mas a questão é que Pirandello, então, em 27, trocando de cortesias, ele tirou a peça do cartaz da sua temporada para não fazer concorrência ao colega Jaime Costa. E não só isso, né? Arrumou um fraque alugado, acredito eu, né? E compareceu. Eu gosto de ficar pensando, aí não tem como, né? É bom que a gente é diretor de teatro, que a gente pode inventar. Pirandello que vai alugar o fraque, né? Para ir na temporada do outro, né? E por que ele foi de fraque? É certo, porque ele compareceu a traje, a rigor, está escrito nos jornais, na apresentação de gala no Teatro Trianon. O Jaime Costa, se vocês forem ver pelas fotografias, era um ator de corporatura maciça, né? Eu sempre penso em Gilberto Gove quando vejo a foto do Jaime Costa, né? Porque era um ator meio grosso, né? Que emprestava ao protagonista de todas as suas peças, mas especialmente dessa, Lamberto Laudisi, também uma sua expressão típica, uma expressão colérica, aqueles bigodes de português e umas olheiras fundas, né? Como o Gilberto Gove, né? A gente tem um grande comediante. E ele era muito bem amado pelo público e se comportava como bem amado pelo público. Então, fazia o quê? Ele não ensaiava junto com a companhia, tradicionalmente. Ele colocava uma cadeira ali e quem ensaiava eram os atores comprimários, né? Ele improvisava. Isso é importante entender, porque toda a tradição do teatro brasileiro se parece muito com a tradição do teatro italiano, dava esse privilégio, era um privilégio ao ator principal improvisar, como na tradição, porque o improviso se fundamentava na presença do ponto e dava licença ao ator fazer aquele papel todo dia diferente. Porque ele recebia o texto e propunha todo dia uma interpretação diferente, né? Então, a gente tem que valorizar também esse tipo de atuação, né? Então, mas o que ele fazia? Ele recheava as peças de piadas, né, de cacos, e cortava sem piedade os papéis dos outros quando fossem eficientes, né? Então, sem nenhuma coerência. Essa fala, eu gostei, o público gosta, vou pegar. Mas, Jaime, não tem nada a ver com o seu papel. Não importa, né? Vamos lá. Então, a questão é que, para a ocasião, olha o que ele fez. Ele chamou um diretor, chamado na época um ensaiador, porque o conceito de diretor ainda não existia, a gente ainda não existia, né? Um ensaiador, e pediu para o ensaiador Átila de Moraes para disciplinar um pouquinho o evento, né? Por causa da presença de Pirandello. Tirou o ponto, olha o esforço, né? Tirou o ponto e estreou. Aí, o que aconteceu? Pirandello assistiu, foi entrevistado na saída, quente assim, vapt-vupt, e falou o que ele pensava. E ele disse que gostou muito, louvou o bigode. Eu já penso que ele estava de sacanagem, né? Mas, enfim,
Pode ser que não. Louvou muito o bigode do Sr. Jaime, o vestidinho de 2 palmos da menininha Ismênia, a sobrecasaca estilo 1830 do professor, isso é muito Pirandello, né? Ele fala isso. E a caracterização que ele achou magnífica. Aí disse o jornalista que perguntou ao mestre se ele tinha entendido. E parece que Pirandello respondeu: não entendi nada, não, senhor. O senhor Jaime me fixava como para me consultar e eu assinava, aprovando. Aí a gente imagina Pirandello ali de fraque, sentado na primeira fila, sem entender nada, adorando o bigodinho e o vestidinho e fazendo para o ator que está observando ele. Mas, pergunta o jornalista, se o senhor não entendia, como é que aprovava? Pergunta cabível. E parece que Pirandello respondeu: mas é por isso mesmo que eu aprovava. Só que, veja bem, no dia seguinte, essa questão que você gostou muito, porque toca a gente até hoje, nós encenadores italianos que queremos fazer peças italianas e que moramos no Brasil, toca até hoje, né? Porque eu descobri essa história porque fui procurar peças de Pasolini, de Dario Fo na SBAT e descobri que Dario Fo não quer passar pela SBAT. E quando eu fui perguntar para ele, enfim, agora não quero ser snob, mas eu tinha uma relação forte com ele, por que a SBAT não? Ele disse: mas a SBAT é famosa, rouba, né? A SBAT rouba, os autores italianos não passam pela SBAT. Mas é uma lenda, né, que se estabeleceu. Agora, veja bem, Pirandello no dia seguinte foi às SBAT para investigar por que diabo não lembrava de ter recebido nenhum tostão da montagem depois isso pelo Jaime Costa até aquele momento. Aí o que aconteceu? O tesoureiro apresentou uma prestação de conta que não o deixou satisfeito. Teve uma coisa de batata quente, sabe? A culpa é dele, que pareceu um melodrama italiano, mas, finalmente, Pirandello voltou para Roma, foi à SIAE, Sociedade Italiana de Autores e Editores, e exautorou a SBAT na arrecadação de seus direitos autorais, o que a SIAE fez e aplicou para todos os autores italianos que no Brasil passaram a ser administrados por um agente particular argentino. Olha o desplante. Isso até a década de 50, pelo menos. Até a década de 50, pelo menos, porque era um papo entre os diretores italianos do TBC também, que para negociar as peças de Pirandello tinha que passar por esse agente argentino. Um fato, sabe, que me parece bem interessante também para explicar o porquê o tradutor tinha preferido ficar anônimo. É porque, possivelmente, né, no Brasil havia uma tradição, digamos, um hábito que, numa época assim, de estabelecimento do conceito de direito autoral, poderia também não parecer muito criminal, muito ofensiva, de não pagar direito autoral para os autores. De fazer o quê? Traduzir com um tradutor que aceitasse ficar anônimo e ganhar o dinheiro da peça inteira, que era provavelmente o que vinha fazendo Jaime Costa. Depois que eu escrevi dessas viagens, eu realmente me perguntei se Pirandello, como capicômico, o que ele falava para os atores, né? Capicômico é o dono da companhia, mas no caso ele era autor também, né? Então a demanda para ele era muito mais intensa, né? Porque havia realmente uma função, uma dupla função, seja de organização, né, de direção organizativa, produtiva, seja de organização no sentido de direção artística dos processos criativos, né? E eu queria te dizer uma coisa que a gente não falou: as 14 peças no idioma original. Veja bem, o público assistia tudo em italiano e não havia legenda. Então, os pontos eram úteis também, porque enlouquecia nas caixas. Os pontos, não sei como é que eles faziam nas caixas, né? Os jornais apontavam peça por peça, antes e depois, apresentação e comentário, na seção teatro e circo. E na seção moda,
todo dia, é muito interessante estudar essas peças, essas turnês, porque tem muito material nos jornais da época, né? Todo dia eram descritos pontualmente vestidinhos, chapéus e mises da primadonna. Pontualmente. Ontem a Marta Aba vestia isso, carregava esse chapéu, não sei o quê. Mas é claro que nesse contexto, com essa paixão toda que você descreveu também, né? E a gente sabe também que existe uma relação ali estudada de diversos pontos de vista, e eu tenho uma opinião a respeito de preferência, predileção do Pirandello pela primadonna Marta Aba, né? Que era a atriz preferida dele, né? E que tinha camarim exclusivo, né? Com alguns hábitos um tanto fetichistas muito interessantes quando a gente vai estudar a relação de Pirandello com os atores. Por exemplo, Marta Aba colocava como Eleonora Duse, né? Depois, né? Que nunca trabalhou com Pirandello, não é para confundir, mas a Marta Aba colocava em respeito ao maestro na porta do camarim o nome da personagem e não o seu próprio nome. Isso é muito interessante, né? Ou seja, começa por aí, né? A relação de uma atriz com a imedesimação no personagem, né? No momento que entra no camarim, já vira personagem, já se maqueia como personagem, já responde como personagem. Então, vocês imaginam o trabalho do coitado do capo cômico. Cara, o capo cômico, não faltava problemas para o capo cômico, as voltas com ciúmes do elenco, pânico das estreias, caprichos da Marta Aba, problemas dos cenotécnicos, devia ser infernal. Imagino que não sobrasse muito tempo para se dedicar à escrita. Mesmo assim, né, Alvise, você lembra certamente que reza a lenda, a gente estuda no Liceu, que foi em Montevideo que Pirandello esboçou as primeiras cenas de Gigante della Montagna, né? A chegada do Pirandello, na verdade, não era... a gente falou disso a outra vez que nós falamos, mas não era algo isolado, muito pelo contrário, existia nas décadas anteriores e ainda por algumas décadas depois, um verdadeiro fluxo contínuo entre Europa e América do Sul. Com certeza, com certeza. Foi um fluxo que só se interrompeu com a guerra, no caso estou falando da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, né, digamos, nesses 150 anos de intensíssimas trocas teatrais entre Itália e Brasil, porque eu estou falando do Brasil para dizer América Latina, mas enfim, só para não ser muito genérico, né, porque evidentemente estudos especializados também estão estudando as trocas entre Itália e Argentina, e eu estou falando mais de São Paulo nesse momento, né? Mas as trocas são ininterruptas e muito importantes, que envolvem seja grandes autores ilustres, como a gente tem agora aqui, Pirandello, né? Vindo com a Companhia Teatro da Arte, que era uma companhia que almejava virar um teatro público italiano, né? Um primeiro projeto de teatro estável, né? A Companhia Teatro da Arte, então é uma companhia importante, evidentemente. Desde as companhias de giro, que a gente chama de companhia de giro, né? Que eram aquelas que se formavam no Porto de Gênova, porque eram companhias que se formavam em volta de um grande ator, e os comprimários iam ao Porto com seu repertório, figurinos e joias, para ver se arrumavam uma escritura, né? Um embarque. O Polese, que era o diretor dell'arte dramática, a revista, e agente também na maioria dos atores italianos, tinha um escritório no Porto de Gênova, porque o trabalho dele era no Porto mesmo. Imagine como funcionavam essas companhias de giro, até companhias dialetais, até desgraçados soltos que partiam buscando a América também nas artes. E esse movimento, que começa mais ou menos em 1860, eu tive o privilégio de estudar em detalhe a primeira grande atriz italiana que abriu um pouco, né, essas temporadas, essa temporada intercontinental é uma coisa grande que eu estou falando, né, temporada, e essa atriz é a Adelaide Ristori, né, que fez a primeira viagem dela em 1267, também tua conterrânea, né, ali de Conegliano. Desde 1860, esse movimento, ou seja, por que 1260? Porque a instalação das linhas de navegação a vapor, tá? Entre Itália e América Latina. Antes eles não usavam tanto, né? Vinha mais como trabalhadores comuns, porque a temporada de uma companhia dramática exigia uma viagem com um número. A Ristori viajou com 500 baús.
um investimento financiado pelos Rothschild, no caso da Aristóteles, que era nobre e podia se permitir isso. Então, era nobre por casamento, enfim, muitas histórias interessantes. Mas só para dizer que a linha, né, a curva dessas temporadas cresceu nessas 3 décadas, de 1867, que é a primeira temporada da Aristóteles, até a década de 90, tanto que, mais ou menos, na década de 90, eu estou chutando um pouquinho, mas assim, eu tinha esse dado certo, porque contei, 70% das companhias italianas de prosa e 90% das companhias dialetais, todo ano, no verão, viajavam para a América Latina e voltavam para casa a tempo de começar a temporada na Itália. Então, é um movimento gigantesco que é seguido, que, obviamente, cria uma série imensa de anedotas e eu creio também de trocas culturais, né, de recíprocas influências, de observações recíprocas. E quando a gente chega em 27, né, é claro, na década de 10, de 20, o próprio governo se encarrega de financiar essas idas à América, né? Porque os atores, não somente os atores, digamos, tinham um interesse pessoal de voltar, caso tivessem tido uma temporada de glória nas Américas, eles voltavam e conseguiam aumentar seu cachê, sempre com a cumplicidade, claro, das mídias, né? Das mídias que eram mídias internacionais naquela época, ou seja, a arte dramática reportava tudo que o Estado de São Paulo escrevia no dia anterior. No dia anterior não, porque 10 dias antes, digamos, né? Mais ou menos, não tinha fax, né? Mas, enfim, nem e-mail, né? Mas reportava, né? Então, era importante que os jornais locais falassem muito, porque isso comportava para o ator ou para a companhia um aumento do cachê quando eles voltassem à Itália, mas a coisa principal é que o governo italiano, já antes da instalação do fascismo, então, o governo também, o Savoia, digamos, né? o reino, né? Ele alimentava no público americano, que era um público em grande parte imigrado, mas era um público também de possidentes, né, de gente benestante, rica, né, que ia ao teatro e que tinha uma potência de pressão política, uma hegemonia política nos países considerados, né, muito relacionados com a Itália, como a Argentina, obviamente, pela quantidade de imigrantes, como o Brasil, obviamente, São Paulo, né, eram consideradas cidades italianas, praticamente, né, e alimentava uma ideia de que a Itália fosse uma nação rica de cultura e unitária. Coisa falsa, né? A gente sabe que, enfim, estava longe de ser unitária, mas é claro que a Itália já era unida, né? Então precisava dessa promoção no exterior. Então me parece que esses artistas, eles fizeram esse serviço não só de emancipação social para sua própria carreira, principalmente as atrizes, né? Essas viagens produziram um patamar assim de emancipação da carreira das atrizes num ambiente muito conservador, que era o ambiente da Itália na época, na qual ser atriz era praticamente igual, concomitante a ser prostituta, né? Então, assim, essas viagens com esse nível de reconhecimento internacional não somente cumpriram um papel de emancipação para os artistas, como também me parece, né, pelo menos eu elaborei essa hipótese, elas também se tornaram porta-vozes, esses artistas porta-vozes de uma ideia de nação, que foi muito recebida, né, que o Brasil, por exemplo, foi bastante receptivo, né, influenciou um tanto também a formação da identidade nacional brasileira.